Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes, eu sou um morador de um grande conjunto de vilas e favelas e tenho esse canal aqui para falar sobre uma outra educação escolar para o Brasil, uma outra educação pública. Então, já de imediato eu já te peço, se inscreva aqui no canal, faça parte desse time aqui em defesa de uma melhor educação para o Brasil, assista os vídeos, curta aquilo que você quiser, utilize da página de comentários, comente aquilo que foi interessante para você, fiquem à vontade. Toda expectativa, todo espectador que vier para cá, que se somar a gente aqui, a gente vai fazer com que o canal seja também um meio de viabilizar a leitura para moradores da periferia, principalmente falando da primeira infância. Dito isso, eu vou falar sobre o assunto do vídeo de hoje, que é a República de Corporações, do Oliveira Viana. Eu fiz duas resenhas aqui no canal recentemente. Uma é o Idealismo na Evolução Política no Império e na República, e a segunda é o Idealismo da Constituição, parte 2. É um livro que foi escrito em 3 partes. Primeiro, o Idealismo na Evolução Política no Império e na República, em 1922. E em 1924, o Oliveira Viana escreveu o livro, a primeira parte do livro, o Idealismo da Constituição. E na terceira parte, em 1938, um ano após da outorga da Carta de 1937, a Constituição da Polaca, que configurou o golpe dentro do golpe do Getúlio Vargas, do Oliveira Viana, do Francisco Campos e do Azevedo Amaral, que são todos aqueles que pavimentaram o centralismo doutrinário no Brasil. E o que é essa República de Corporações? O nome já diz muito por si mesmo. É uma república onde as corporações estão no centro da república. E essa República de Corporações, ela foi criada pelo Oliveira Viana e os seus amigos de uma maneira que desse as condições administrativas para que o presidente da República pudesse governar da maneira como ele queria. É claro, como um tirano, como um autoritário. E essa República das Corporações, ela ajudou aí a eles institucionalizarem a democracia autoritária naquele período. E essa república, ela ficaria instituída por corporações, por associações, por clubes e todos os tipos de associação da sociedade civil. Teria na sua base a categoria profissional, as profissões, o registro dessas profissões, o sindicalismo, a federação e as confederações. Ter condições para enfrentar a política facciosa dos clãs partidários, dos partidos políticos que não tinham consistência doutrinária e programática, e também para poder instituir um projeto nacional de desenvolvimento e faça com que o Brasil saísse do patamar de atraso econômico, social, e também de poder realizar todas as transformações necessárias dentro do Estado Novo, que era o golpe do Getúlio Vargas em 1930. E essa República de Corporações, ela ajudaria o presidente, porque o Brasil ele não tinha na sua população um sentimento nacional, um sentimento de unidade nacional. Para o Oliveira Viana, a população brasileira era um povo amorfo, que não tinha condições de fazer uma opinião pública em função da sua miserabilidade, em função da pobreza, em função da falta de instrução, em função da ação simplificadora do patriarcado fazendeiro. E também pelas dificuldades que eram colocadas ali pelos políticos da época e pelos partidos, pelas máquinas partidárias, porque aquele momento era um momento de muita corrupção, de muita confusão entre o público e o privado, e com essa falta de opinião pública não teria uma condição de governabilidade que fizesse avançar aí nesse projeto nacional de desenvolvimento. Aí o Oliveira Viana, ao criar essa República de Corporações para fazer todo esse enfrentamento aos inimigos, ele deixou aí de legado para a gente essa mesma república.
que acontece? Hoje a gente vive no Brasil numa situação não muito diferente de 100 anos atrás, quando a gente olha as nossas mazelas sociais. É claro que hoje a situação da saúde e da educação é muito diferente, graças ao próprio Oliveira Viana, foi o primeiro a escrever a respeito de instituições sociais no Brasil, e também graças à Revolução de 30, que uma das primeiras coisas que foi feita foi a instituição do Ministério da Educação e Saúde, com esse olhar para ver a situação da população. Essa república de corporações, ela chegou num patamar que já não dá mais, já não permite. O Brasil já não tem mais espaço fiscal para dar condição dessa república de corporações agir da maneira como age. Na Constituição de 88, quando a gente vai olhar os objetivos da república que estão ali instituído nos primeiros artigos da Constituição, a gente vê que estamos muito longe de se tornar uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. Até por conta dessa base comportamental do brasileiro, que é muito fundada no privilégio, que vem desde a distribuição das cismarias, né, até privilégios e mordomias que existem hoje dentro da estrutura do Estado. E o que eu venho falar nesse vídeo é o que a gente vai fazer com essa república de corporações, que acaba ficando maior do que o próprio país, né? Hoje, quem manda no Brasil são as corporações. As corporações que fizeram lobby no processo constituinte, as corporações que fizeram valer os seus interesses antes do povo, antes da população. Então, o que a gente precisa de fazer é criar uma consciência nacional contra essa república de corporações, porque o Estado ele tem que servir à sociedade e não a ele mesmo, e não a essas corporações, porque a gente vive uma situação social de mazela bem diferente, né, de 100 anos atrás, mas a gente vive uma situação muito complicada de falta de segurança, de falta de saúde, de falta de uma educação de qualidade, de uma economia mais dinâmica, né, onde que o mercado, as suas próprias leis, as suas próprias dinâmicas, e não tenha corporações grudadas no corpo do Estado para fazer o seu protecionismo barato. E não é só na economia que a gente tem essa relação infausta entre as corporações e o Estado. Quando a Hannah Arendt vai falar sobre a função do Estado no livro A Promessa da Política, ela diz que a função do Estado é abolir a guerra do todos contra todos. Só que no Brasil é um pouco diferente. Quando você observa os objetivos principais da República, dentro dos primeiros artigos da Constituição, e você olha a situação em que a gente vive, nós estamos em condições completamente diferentes. Esse Brasil que está aí, dessa república de corporações, faz com que a própria Constituição tenha, dentro dos principais objetivos dela, uma certa intenção, uma certa carta de intenções, um lugar a ser chegado, e não, vamos dizer, uma força normativa que faça com que a república seja um lugar onde tenha uma sociedade justa e igualitária, e principalmente solidária, porque as corporações chegaram primeiro, se instalaram, e o que a sociedade precisa de fazer é se colocar no lugar das corporações. A gente está discutindo saneamento a uma hora dessa, não tem uma educação de qualidade, não tem uma saúde que funciona, e tudo isso se deve, né, a essa república de corporações que absorve a maior parte da capacidade produtiva do Brasil, sem devolver os serviços essenciais que são financiados pelo imposto. Hoje o imposto no Brasil serve mesmo para alocar as elites no empreguismo público, nessa indústria de emprego público, como dizia o próprio Oliveira Viana. Afinal de contas, a República do Deodoro da Fonseca foi criada para isso. Foi criada para substituir o pilar econômico que foi perdido com o lucro do comércio de escravos, com a escravidão, e transformou aí a República, o seu cabidal de empregos, para fazer
institucionalizar aí um lugar onde as elites poderiam ter a sua sobrevivência financeira através desse empreguismo público, na indústria do emprego público. O que a gente deve fazer como sociedade é se voltar, né, contra essa república de corporações, porque afinal o imposto da sociedade ele tem que voltar para a sociedade. Ele tem que voltar para a sociedade com uma saúde que funciona, com uma segurança, com uma educação de qualidade e um combate à desigualdade social. Porque também não adianta a gente investir em segurança sem ter uma educação de qualidade, sem ter instituições que façam com que essa desigualdade amenize, diminui essa desigualdade. Porque a gente também tem que pensar nos problemas mais estruturais que fazem desdobrar essa violência toda. Só que não tem como a gente dar atenção a essas coisas, que a maior parte da capacidade produtiva do país é absorvida por essas corporações criadas nessa república de corporações. Então, a gente já está chegando num limite em que o carrapato fica maior do que o boi. Dentro do Estado, a gente tem essas corporações que fazem frente contra o erário público, contra o Tesouro Nacional, e a gente deixa aí de receber serviços proporcionais à nossa carga tributária por conta dessas corporações, por conta desses interesses que sobrepõem o interesse nacional. E até mesmo a falta de uma unidade nacional, de identidade nacional, como país, como povo, nos dificulta também a fazer esse enfrentamento contra essa república de corporações. Só que nós não chegaremos a lugar nenhum como país, como nação, sem fazer esse enfrentamento à república de corporações. A gente tem que fazer com que o Estado se volte para a sociedade, né, e não para alimentar a sua própria máquina burocrática, para que a gente tenha sobrevida aí e consiga avançar em setores sociais, em setores da educação, da inclusão, em setores que façam com que o elevador social funcione, para que a gente saia desse atraso econômico. Uma boa parte da desigualdade social no Brasil hoje, como antigamente, atrapalha a nossa condição de desenvolvimento econômico. Então a gente precisa de adquirir essa consciência nacional, de pensar no Brasil primeiro, de pensar no benefício e no bem-estar social da população, para que isso reflete, né, na própria nação, mas até aqui a gente só tem alimentado as corporações. Em outros vídeos eu vou falar mais sobre isso e vou falar especificamente já sobre o corporativismo que existe no Brasil, para a gente poder entender um pouco mais o que aconteceu há 100 anos atrás e o que deixou aí de legado institucional dessa república de corporações feita aí pelo Oliveira Viana e seus amigos há mais de um século, que hoje asfixia, né, a situação da gente ter um Brasil melhor do que este que está aí. Eu agradeço por assistir até aqui, a gente se encontra em outros vídeos. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí para se aliar a gente aqui nesse time em defesa de uma melhor educação com mais qualidade, né, que inclua os pobres, que resolva os outros gargalos sociais que existem no Brasil, como a violência, como a desigualdade, que são frutos de uma não educação funcional. A gente se encontra em outros vídeos. Até mais.